Estamos lendo textos que falam de grande destruição, falam de coisas terríveis que vão acontecer sobre a terra. Então, são textos que nos deixam profundamente abalados. Eu fico imaginando como não deve ter ficado João ao ver todas essas coisas. Um velho já de 90 anos, né, bem mais velho do que eu, de idade para ser meu pai, e vendo todas essas coisas, temos que escrever essas coisas. Essas revelações devem ter levado muito tempo, porque ele teve tempo para escrever com tantos detalhes, e é uma coisa muito cansativa e aterrorizante para aquele ancião que já estava, né, com o corpo todo machucado, se recuperando das queimaduras, porque quiseram matar ele num caldeirão de azeite, né, de óleo fervente, que eles usavam o azeite fervendo para lubrificar as carroças, lubrificar as rodas dos carros e tal. Naquela época o azeite era muito usado, ainda não havia descoberto petróleo nem nada dessas coisas. Eles usavam muito o azeite aquecido e jogaram então ele propositadamente para sofrer lá dentro, mas ele não morreu, embora tenha ficado com seu corpo bem queimado. E agora imagine ele recebendo todas essas informações e escrevendo. Então, realmente, Apocalipse é um livro fascinante, que deve merecer todo o nosso carinho, mas nunca o nosso pânico, o nosso medo. Sabe, queridos? Eu não tenho que ficar com medo das coisas que vão acontecer, porque isso não diz respeito a mim, diz respeito ao mundo. Agora, eu tenho que sim que me preocupar bastante com os meus familiares. Por isso que é importante a gente aprender para poder ensinar para os familiares. É importante a gente conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. Se nós falamos da verdade para aqueles que estão à nossa volta, nós vamos conseguir fazer com que pelo menos eles pensem, reflitam, pelo menos eles entrem em um contato com Deus, e o Espírito Santo vai fazer o seu papel. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como o apóstolo Paulo disse, como eles vão acreditar, como eles vão crer numa coisa que eles não sabem? Então cabe a nós, cabe a você, cabe a mim, fazermos com que eles entendam, né, através do ensino da palavra de Deus. Por isso que Mateus coloca, muito bem colocado, quando ele diz: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, que bom. Então agora, queridos, eu quero orar com vocês. Pai amado, nós estamos na Tua presença, louvado seja o Teu nome. Queremos começar, Senhor, esta nossa live de hoje, e pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre todos os Teus filhos que já estão antenados conosco, ligadinhos conosco, já estão fazendo parte deste canal de comunicação, para que a Tua igreja possa cultuar enquanto suas portas estão fechadas, as portas materiais, mas as portas espirituais estão sempre abertas. E aqui estamos para mais uma noite, Senhor, de lermos a Tua palavra, de estudarmos a Tua palavra, de ouvirmos as Tuas verdades e de meditarmos a respeito da nossa própria vida. Ó Senhor, ajuda-nos para que essas palavras não nos provoquem pânico, muito pelo contrário, nos provoque alegria, nos provoque um sentimento de esperança, um sentimento de ajuda, para que todos nós possamos suportar todas essas coisas que hão de vir sobre todo esse mundo. E nós sabemos de tudo, e tentando ajudar é a única forma que nós temos para fazer com que eles aprendam. Tentando ensinar, tentando falar o mais próximo possível, o mais insistentemente possível, para salvar os nossos parentes, para salvar os nossos amigos, nossos vizinhos queridos, aqueles a quem nós temos condição de avisar. Porque o grande dia está chegando. É como se alguém estivesse com o seu carro em alta velocidade, indo para um grande precipício, e você soubesse que aquilo é um precipício, e você tentasse abanar a bandeira na frente da pessoa, mas eles não estão te dando atenção. Para aqueles motoristas, você é um louco na estrada. Ó Senhor, permita que o Teu Espírito fale mais profundamente nesses dias, para que esse povo não nos encare como loucos, mas que nós possamos dizer a eles que estamos estudando esses textos exatamente para ter a Tua verdade, Senhor,
ajuda-nos, dá a tua força para que as nossas palavras sejam palavras de fogo, palavras de ânimo, palavras de conforto e ao mesmo tempo de alerta e atenção. Obrigado, Senhor, por todos que já estão conosco, ligados neste canal, que tua bênção esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos dar início, sequência à nossa leitura bíblica e vamos agora para o 7º selo, que é de suma importância, porque vejam aquilo que eu falei para vocês, muitas interpretações são feitas quando se lê todos os selos. Primeiro selo vai acontecer isso, segundo selo vai acontecer aquilo, terceiro selo vai acontecer aquilo outro. Mas a questão tempo no céu é uma questão muito discutida e precisa ser interpretada. Quanto tempo leva para abrir um selo e depois abrir o segundo selo e abrir o terceiro selo? Não sei se o anjo ficou esperando, né, acontecer tudo para que ele possa abrir o outro selo, ou se ele já foi abrindo os selos e as coisas foram acontecendo. Pelo que tudo indica, à medida que ele ia abrindo o selo, já ia acontecendo as coisas, e à medida que ele abre os selos também já estabelece as ordens dos acontecimentos. Por isso que é importante a gente ler que os selos são a abertura, a deflagração de tudo que está para acontecer. Alguns interpretam que os selos são endereçados ao povo de Israel, que as trombetas têm a ver com todo o mundo e as taças são somente para aqueles que adorarem a besta. Mas é uma interpretação que não tem muito fundamento bíblico, é apenas uma linha de pensamento. É importante a gente ouvir todas as linhas de pensamento e discutir, lógico, com coração muito aberto, com muita esperança de saber a verdade, mas a ideia que nós percebemos é que esses acontecimentos todos precisam acontecer exatamente dentro do período estabelecido como grande tribulação. Então agora nós vamos ler o 7º selo e é importante que você entenda o contexto do que está sendo dito, tá certo? Então veja só no capítulo 8, versículo 1 diz assim: e quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Ora, essa meia hora, muita gente entende como meia hora no nosso relógio humano comum, no nosso cronômetro aqui, que tem a ver com 30 minutos, né? Meia hora seria 30 minutos, 30 vezes 60 segundos. Mas será que no céu é esse o tempo? Será que essa meia hora tem a ver com meia hora aqui também? Porque um ano para Deus não é como 1000 anos, um dia para Deus não é como 1000 anos. Uma parte do dia, como diz lá Moisés no Salmo 90, né, que às vezes nós não percebemos, mas ele diz que uma vigília da noite é igual a 1000 anos. Então, se uma vigília da noite é igual a 1000 anos, meu Deus, nós temos 3 horas que são igual a 1000 anos. Se nós dividimos essas 3 horas pela divisão de meia hora, nós vamos ter 6 períodos de meia hora nessas 3 horas, né? E o último período, que seria o último selo. É uma coisa meio doida da gente imaginar, né? Mas são contas que muitas vezes as pessoas fazem para poder entender o conceito da cronologia bíblica. Mas o fato é que essa meia hora pode não corresponder à meia hora humana. Meia hora no céu pode se passar 7 anos na Terra, como é um conceito da chamada gematria, da soma dos tempos, que já se estudava na época de Jesus, certo? Não vou entrar nessa questão, mas também não vou descartar como não sendo uma teoria interessante para que se pense, né? Para quem quiser estudar mais sobre o assunto. Eu particularmente não tenho muitas essas vontades de querer entender tanto a fundo as coisas. Eu gosto de entender para ter uma ideia mais ou menos centralizada, mas querer entrar muito nas coisas, a gente acaba ficando meio né? Eu tenho medo dessa questão do fanatismo. Então fez-se silêncio no céu durante esse período de meia hora, e aí sim ele vê o 7º anjo que vai estar de pé diante de Deus, e foram dadas então abertas a ordem para que as 7 trombetas fossem tocadas.
veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro que foi lhe dado, e muito incenso, para que oferecesse com as orações dos santos, os santos que estavam sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante da fumaça do incenso e com as orações dos santos. Depois do anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então vejam que essa é a determinação para que todas as trombetas toquem, mas em que espaço de tempo? Essa meia hora é um tempo extraordinário que a gente não tem como saber dentro do contexto real. Então, eu já falei para vocês das 6 trombetas e agora precisamos ver a última trombeta, o que ela tem a nos trazer. Essa última trombeta, tão importante na Bíblia Sagrada. Peço a você que não confunda essa trombeta com aquela trombeta lá, quando Paulo fala que a trombeta vai tocar e os mortos ressuscitarão primeiro. Já expliquei isso em lives anteriores, as trombetas não são iguais, certo? Essa trombeta aqui agora não é uma trombeta para louvor, para adoração, não é uma trombeta onde as pessoas, não é a mesma trombeta lá de Paulo. Então, a trombeta de Paulo tem a ver com adoração, com levar o povo a um culto. Já essa trombeta aqui, ela vai estabelecer para que ela serve, nós vamos ler então. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então veja, séculos e séculos, milênio, um milênio tem 10 séculos, que são 1000 anos, né? Versículo 16, e os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram. Então, é aqui que a gente coloca que a igreja, tanto do Antigo Testamento, representada pelos 12 das 12 tribos de Israel, e a igreja do Novo Testamento, representada pelos 12 discípulos, os 12 apóstolos, formam 24, e aqui está representada a igreja já adornada com as suas roupas maravilhosas, porque ela já passou pelo tribunal de Cristo, já recebeu o galardão e já festejou as bodas para a festa. E agora está na hora do Senhor descer com grande glória, porque a última trombeta é a convocação de todo mundo para a guerra final. Então, no mundo vai estar um reboliço muito grande, o anticristo quase que invadindo já Jerusalém, e a terra está totalmente em convulsão, e essa última trombeta toca, que é a trombeta para alertar a todos que o grande general da batalha está chegando e não há mais solução. Aí aqueles que estão contra o Senhor vão sofrer através da vinda do Senhor. E o versículo 17, dizendo: graças te damos, ó Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras e que tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Vejam que aqui os 24 anciãos depositam suas coroas, dando glória e majestade e dizendo: agora chegou a hora do reino do Senhor. Chegou o momento em que Cristo vai descer e vai resolver o problema na terra e vai reinar sobre a terra, para mostrar que existe solução, sim. Existe como o cordeiro deitar com o leão. Existe sim como a carestia das coisas de um punhado de milho ou de trigo ser 10 dias de trabalho, isso vai acabar. Por quê? Mesmo assim, mesmo porque alguns textos dizem que os cadáveres dos 6 bilhões de pessoas vão servir de adubo sobre a terra, porque os grandes terremotos vão sucumbir tudo isso, vai revolver toda essa terra,
e esses 2 bilhões apenas que vão ficar sobre a terra vão ter fartura de alimento no período do milênio. Então o milênio é um período de grande abundância, onde Satanás será preso e Jesus vai reinar fisicamente sobre aqueles que estiverem. E quem será a Israel desse tempo do milênio? Todos esses que vieram da grande tribulação e alguns mais que vão estar vivos e vão estar ao lado do Senhor Jesus, como os 144 mil. Por isso que tem religião por aí fazendo uma confusão tremenda com essa questão dos 144 mil. Alguma ideia de Bíblia eles têm, mas a confusão que é feita na mistura das doutrinas é muito grande e eles ficam completamente perturbados, certo? Então, agora vem o versículo 18, né? Que diz assim: iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados, os mortos do tempo de darem recompensa aos teus servos, os profetas e os santos, e aos que temem o teu nome, de pequeno a grande, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. Então aqui muita gente acha que aquela arca da aliança que desapareceu, que ninguém sabe onde está, eles acham aqui que seria uma ideia, uma teoria deles de que essa arca está com Deus. Ela foi tirada do meio do povo, por isso que ela desapareceu, segundo alguns teólogos e até os rabinos judaicos pensam nisso, que Deus tirou a arca e levou para si, certo? Então aqui, quando esse texto diz, e abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraiva. Então tudo isso vai sacudir a terra, por isso que alguns acham que os mortos vão ser soterrados e vão servir de adubo para alimento nas pessoas. Eu não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas eu morei muito tempo em Irajá e alguns, na minha época de garoto, alguns iam pegar manga nos terrenos próximos, hoje são apartamentos em todos aqueles lugares ali, mas as mangas que ficavam bem próximas e algumas mangueiras até dentro do terreno do cemitério. Então diz que a chamada manga espada, que era do cemitério, era a manga mais gostosa que tinha, né? Não estou aqui querendo dizer que você, né, fique enjoado aí, mas é uma verdade. A própria carne humana, os dejetos de animais, eles se misturam na terra e servem de adubo. O petróleo que é usado hoje, ele nada mais é do que matéria orgânica dos dinossauros, das árvores e tal, que quando teve o seu cataclismo lá na época dos dinossauros, a terra toda foi revolvida, e esses seres, né, dinossauros e esses seres do período pré-adâmico, né? Eles foram então, com a revolução que a Terra sofreu, eles foram transformados, né, e prensados para que surgisse o petróleo. É importante que você estude isso aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um estudo sobre a criação da Terra, a criação do mundo, e você vai perceber que quando Noé vai passar pinche lá na arca, ele vai bedumar, é o bedume chamado, é um pinche que brota da terra na época de Noé, porque era o petróleo e eles não conheciam o petróleo como nós conhecemos hoje, como fonte de energia tão importante. Então ele conhecia aquela pasta grossa, né, do petróleo que acabava evaporando no sol, e ele vai pegar aquela goma, que nós conhecemos como pinche, e vai passar na arca. Então, para que na época de Noé, né, não sei quanto tempo depois de Adão, muita gente faz previsão de 2000 anos, eu não acredito muito, mas é a ideia da maioria, mas na minha opinião, muito tempo se passaram, porque para que já tivesse o petróleo para Noé passar na arca, era necessário então muito mais anos de pressão desse material
na terra para que o petróleo fosse formado, né? Então não adianta a gente querer achar que a Bíblia entra em contradição com a ciência, porque não existe nenhum versículo na Bíblia que estabeleça a idade da criação da terra, nem tampouco a idade da criação do homem. E essa ideia de querer somar as genealogias ali e somar para dar 6.000 anos da criação de Adão, isso aí, me perdoe, mas é uma coisa meio furada, não tem base que se sustente no contexto bíblico e arqueológico, histórico, científico, certo? Eu não creio que os dias da criação tenham sido dias integralmente, todos eles de 24 horas. Um tempo de Deus, na minha opinião, não é o tempo do homem, então é necessário um estudo mais apurado com relação a isso. Mas vejam que aqui, o que vai acontecer com essa chegada do Senhor, com esse último terremoto, com essa última agitação, tudo indica que essa terra vai ser revolvida, esses mortos todos serão cobertos, e por isso, no reino de Jesus, no milênio, essa terra vai ser fértil, a ponto de, como diz o profeta, no reino do Messias, ele chama, ó, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, pão, leite e mel. Então, por cortesia do Messias, que vai reinar sobre a terra, pão, leite e mel serão de graça para toda a humanidade. Então, é melhor que você creia em Jesus para que as coisas sejam melhores, não é verdade? Olha só, se você que gosta de um negocinho de graça, não gosta muito de trabalhar, aceita Jesus, porque você vai ter vida boa no milênio, tá certo? É uma brincadeira que eu estou fazendo com você. Então, aqui é importante você entender que essa última trombeta, ela é o tempo final para aqueles que ainda estão lutando contra os santos do Senhor e contra Deus. Aí não tem jeito, quando o trono se abre, quando a porta do céu se abre e Jesus vem já com os seus santos, aí não tem mais para ninguém, porque aqueles que estiverem a favor de Israel, esses vão entrar no milênio vivos, como seres humanos. E isso é importante para você entender. E de muitas nações, muitas pessoas vão entrar no milênio vivas, como seres humanos, certo? Então, não há aqui fim do mundo. Não tem, o fim do mundo. É fim, como eu já falei desde o início, fim dos tempos. Então, esse tempo vai ser enrolado num contexto de uma mudança cataclísmica para que toda essa terra passe por essa mudança de era geológica, a fim de que tudo se arrume e aí, com serenidade, uma terra de paz vai se desenrolar. E tudo indica um novo cataclismo vai acontecer depois do trono branco, o juízo final, mas aí a gente ainda tem que estudar um pouquinho para chegar lá. Vamos com calma, tá certo? Então agora eu quero ler a última taça, que seria o 7º selo, certo? Então todo mundo entendeu essa questão da última trombeta? Não dá para qualificar essa trombeta com aquela trombeta que eu já li para vocês do apóstolo falando a respeito do arrebatamento, porque ao som da última trombeta os mortos ressuscitarão primeiro, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Então aquela trombeta diz respeito a igreja subindo para a glória. É a trombeta da chamada do povo para o culto, para a adoração, para o louvor. Essa trombeta aqui já é a anunciação de que chegou a hora da batalha final, certo? A hora da luta final é chegada e o grande general da batalha, o grande Senhor dos senhores vai se manifestar para mostrar para aquele povo e para todos que o perseguiram no passado, porque todos estarão de forma consciente para verem o que está acontecendo, eles vão ver, inclusive aqueles que o transpassaram com a lança, que o chicotearam, que cuspiram nele, todos esses não estão aniquilados, não. Eles perderam os corpos materiais, mas a alma de todos eles está lá, nesse lugar chamado Sheol, e eles de lá vão contemplar a grandeza do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, vindo para que todas as profecias a respeito dele se cumpram, porque tem muita profecia que ainda não se cumpriu com relação a Jesus, tá certo? No contexto
do reino dele, não a volta dele propriamente dito. Agora vamos para o sétimo selo. O sétimo anjo, sétima taça, né? Sétima taça. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Estão percebendo como o sétimo selo tem tudo a ver com a sétima trombeta e tudo a ver com a sétima taça? Estão percebendo que na contagem cronológica dos acontecimentos, dos fatos que ocorrerão sobre a terra, essas 3 pragas vão acontecer ao mesmo tempo, embora estejam narradas independentes no livro, mas são acontecimentos cronológicos, são acontecimentos que se dão dentro de um mesmo contexto cronológico na terra, enquanto a igreja está no céu. Então, repetindo aqui, a sétima taça, então, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito. Quer dizer, cumpriu-se, como está lá no selo, como está aqui na trombeta, está feito. E houve relâmpagos, olha, repetindo os relâmpagos da última trombeta, e houve trovões e vozes. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que os homens estão sobre a terra. Terremoto tão grande e de igual potência. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da Babilônia, da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Então, aqui muitos teólogos acham que Deus vai fazer com que a terra seja completamente movida. Vejam, as ilhas vão sumir, o mar vai recuar, o mar já tinha sido tomado por radiação, por não sei mais o que. Então, a terra toda está sendo abalada nesses terremotos todos, e agora tudo indica que essa terra será uma terra, para muitos autores, uma terra plana e não redonda. Como eles ensinam isso, eu não tenho a menor ideia, não há uma explicação científica para que isso aconteça, mas muita gente crê que nesse momento a terra vai se transformar de uma forma para que todos possam ver. Eu particularmente não creio dessa forma, mas aí é uma questão minha, eu, Jorge Videira, não estou dizendo teoria de ninguém, nem estou contra a teoria de ninguém, porque não se pode prever coisas dessa natureza. Deus tem poder para fazer tudo. Uma terra redonda ele pode fazer quadrada, pode fazer oval, triangular. Deus é Deus, Deus é Senhor de tudo, ele pode tudo, certo? Ele pode fazer uma tábua e todos os seres humanos em cima, ele pode fazer isso, mas eu particularmente não acredito. Por quê? Porque hoje você está me vendo, hoje tem gente me vendo da Argentina, hoje tem gente me vendo, meu amigo Lutero está me vendo lá lá de Portugal. Nós temos uma família que faz um grupo na sala deles lá em Portugal. Não sei se outros mais estão de Portugal também vendo, alguns entram de lá também, eu tenho muitos amigos de lá, gente da França também se comunica comigo. Meu amigo Antero, que está na Polônia, assiste meus vídeos, se ele estiver ali, dá um sinalzinho aí para mim, se ele estiver aí, deve estar antenado também com a gente. Então vejam, muita gente de vários lugares, né? Meu amigo Ciro, lá de Londres, também vem, aí entra também, eu não sei se ele está ali, mas se tiver, dá um sinalzinho pra gente. Porque, veja, em todos os lugares ao mesmo tempo vocês estão me vendo. Então, como que o homem, tendo essa capacidade de mostrar um barrigudo, barbudo desse jeito, gordo, na sala dele, e sendo visto por praticamente vários países, e o nosso país enorme, que tem gente para todo lado, gente lá em Manaus, tem gente lá no Rio Grande do Sul, tem gente em Belo Horizonte, tem gente no Espírito Santo, tem gente em São Paulo, tem gente em tantos lugares nos assistindo nesse momento, que escrevem para mim, eu fico às vezes até de madrugada respondendo muitas perguntas, e é um prazer para mim. Façam isso sempre que quiserem, sempre que tiverem dúvidas. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tento dar a minha ideia a respeito do assunto, e quando eu não sei, vamos pesquisar, vamos ver qual o autor que tenha escrito alguma coisa sobre esse conceito,
e se bate no contexto bíblico, né? Então, jamais eu vou querer me achar dono da verdade nos conceitos bíblicos, porque a Bíblia é a verdade absoluta, ela não é de meias verdades. Amém, pessoal? Então, vejam que tudo está sendo cumprido aqui. Então, veja versículo 20, que ele vai dizer: todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Tudo dá a entender que vai ficar de uma forma plana para que todos possam ver a mesma coisa. Por isso que você está me vendo aí do mesmo poder, né, científico, da ciência, da tecnologia. Você está me vendo. Então, Deus tem muito mais poder do que a ciência, do que a tecnologia, para que todos possam vê-lo do jeito que ele bem entender, do jeito que ele vai fazer. Como alguém lá do céu vai poder ver, eu não sei como é que vai ser isso, certo? Agora, eu não posso pensar que vai ter uma webcam lá dentro do inferno para todo mundo ser transmitido e tal. Deus tem poder para tudo. Se o homem chegou a essa tecnologia, Deus está falando aqui da minha sala, e muita gente de tantos lugares diferentes, conforme eu já citei, está nesse momento me assistindo, e isso quer dizer que o poder de Deus, que é muito insuperavelmente superior, se é que existe insuperavelmente superior, se é que existe essa expressão, o poder de Deus é maior. Então, eu não posso descrer que Deus vai fazer com que aquilo que Ele quer mostrar chegue ao conhecimento de todos no planeta em um só momento, num só momento que Ele determine, certo? Então, vamos continuar aqui. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de um talento. Opa, meu Deus do céu, um talento para as medidas de pesos, né? E medidas, a gente entende aqui talento como um peso. Se for um peso hebraico, por exemplo, dá em torno aí de 34 quilos. Se for o talento no contexto dos romanos, talvez vá aí para uns 26, 28 quilos, não sei. Imagine vindo do céu, uma pedra, né, como um paralelepípedo de tantos, não, talvez um saco de cimento tenha 50 quilos, né, um talento é 30, então meio saco de cimento caindo do céu, olha o estrondo, olha a coisa que essa terrível maldição vai cair. E os homens blasfemaram por causa das pragas e da saraiva e por causa daquela dor que era muito grande, certo? Então, note que nesse momento mesmo, muitos vão se dobrar, muitos vão, mas mesmo assim os cruéis, aqueles que não têm conserto, aqueles que são realmente filhos do diabo, estão dominados, né? E a gente vê hoje pessoas que infelizmente a cabeça delas não abre de jeito nenhum, a gente tenta falar, mas é como se tivesse um bloco de pedra lá dentro, em vez de um cérebro humano, e elas não conseguem realmente se curvar, elas não conseguem se render, elas não conseguem se deixar levar, elas são realmente pessoas difíceis de serem dominadas, certo? Então, vejam que coisa fantástica esse texto está nos dizendo. Agora, pastor, tudo isso é literal? Na minha opinião, é literal. Porque eu creio em cataclismos. A Terra já passou por cataclismos. Eu já tive a experiência de estudar arqueologia, e estudei arqueologia em Israel, nas melhores, a melhor faculdade do mundo, que é a Hebraica de Jerusalém. Então vejam que eu tenho um pouquinho de experiência nessa área, e eu já tive com meteoros. Aqui mesmo no Brasil nós tínhamos, antes de destruírem o museu lá da Quinta da Boa Vista, não sei, nunca mais fui depois dessa que pegou fogo, mas tinha lá meteoritos, né, do tamanho lá de um pequeno carro, talvez de um fusquinha lá, exposto, de que desceu do céu, que caiu do céu. Então vejam uma pedra como essa caindo do céu, e várias delas, como o texto está dizendo aqui. Então uma pedra maior que um tijolo caindo do céu, com mais ou menos 30 quilos, para mim é muito fácil de ser comprovado cientificamente. Então eu encaro esse texto como literal com toda a facilidade na minha mente. Isso não tem dificuldade nenhuma, certo? Então, eu queria que você percebesse uma coisa que eu vou dizer agora. Então veja, Jesus veio na Terra.
Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para se dar pelo homem. Jesus veio para anunciar uma nova aliança. Jesus veio para prometer para o homem que se o homem se arrependesse, se o homem aceitasse o novo pacto, a nova aliança feita no seu sangue, esse homem seria resguardado de todo esse mal. Esse homem não precisaria passar por todos esses momentos que estão previstos. A salvação veio para isso. Jesus veio, não foi para condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas, infelizmente, a humanidade não o aceitou. Aqueles que eram os seus não o aceitaram. Aqueles que estavam vendo todo aquele acontecimento, viram ele parar o vento, viram ele parar o mar, viram ele curar enfermos, viram ele expulsar demônios, viram ele fazer todos os milagres e sinais necessários para alguém crer. Por isso que eu não prego milagres. Eu não prego, eu creio que os milagres existem, mas para mim milagre não tem a menor influência na minha fé, certo? Eu já orei por mudo, Deus falou. Eu já orei por cego e Deus curou o cego. Eu orei por mudo e Deus fez o mudo falar. Orei por cego e Deus fez o cego enxergar. Já orei por gente entrevada que tinha tido não sei quantos derrames, estava sem poder se mover, babando e tal, e a pessoa se inclinar e retorcer, e a gente conseguiu ouvir os ossos estalando e a pessoa voltar a caminhar normalmente, a ponto de não deixar a vizinhança dormir, querer às 3 horas da manhã chegar na casa dos irmãos, querendo orar, porque estava impossível dele dormir de tanto que ele estava alegre por ter sido curado daquela maldição que ele tinha. Então eu creio no poder de Deus, eu creio na cura, eu creio que Deus acompanha aquele que tem fé, eu creio, mas eu quero te dizer que sinal não traz fé. Nenhum povo do mundo viu mais sinais na sua vida do que Israel. Viu o mar se abrir, viu codorna cair do céu, viu pão brotar da terra todas as madrugadas, e mesmo assim não se converteram. Mesmo assim, tendo todos os sinais. Então você que fica aí correndo atrás das vigílias, atrás do monte de fogo, atrás da canela não sei do que, atrás dos sinais e maravilhas, cuidado, porque o anticristo vai ter poder de fazer fogo do céu descer. E muita gente vai achar que ele é o Cristo verdadeiro por causa dos sinais. Tem muita gente hoje correndo atrás dos sinais. E o texto diz que os sinais têm que seguir os que creem. Você não tem que correr atrás da profecia. A profecia vem em você. Você não tem que correr atrás das maravilhas. A maravilha acompanha você. Você não tem que correr atrás dos milagres. O milagre acompanha você. Porque estes sinais seguirão aqueles que crerem. Hoje os que creem estão crendo nos sinais. Você não tem que crer na cura de Deus. Você tem que crer no Deus da cura. Você não tem que crer no poder de Deus. Você tem que crer no poder, no Deus do poder. Então é importante você crer em Deus, crer da forma correta, crer da forma certa, para que Deus tenha compaixão de você. Ele veio para se dar e ninguém o aceitou. Mas um grupo, alguns felizardos, alguns remanescentes fiéis o aceitaram. Então eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Ele veio, mas ele virá. Então, em primeiro lugar, ele veio para ser condenado. E agora, quando vier, virá para ser o grande juiz dentre as nações. Ele veio como um filho do carpinteiro, e agora virá como filho de Deus Todo-Poderoso. Ele veio e entrou na cidade montado em um jumentinho, e agora virá do céu num grande cavalo branco, e todos poderão contemplá-lo. Ele veio como símbolo da simplicidade, agora virá como símbolo de grande poder e glória. Ele veio como um cordeiro mudo para o matadouro, mas agora virá como leão da tribo de Judá. Ele veio e foi humilhado por todos, agora virá e será aclamado como Senhor dos Senhores. Ele veio para ser morto, mas agora virá sobre o trono eterno para julgar todas as pessoas. Ele veio e foi coroado de espinhos, agora virá para ser coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio e teve a sua mão cravada com pregos, agora virá e na sua mão estará o cetro do poder de toda a humanidade. Ele veio e seus pés foram cravados com pregos, agora virá e seus pés dividirão os montes de um lado para o outro, e ele colocará os seus pés sobre todos aqueles que são ímpios e o perseguem. Ele veio e
caiu de joelhos com o peso da cruz, e virá, e a seus pés se dobrarão todo o joelho e toda a língua. Ele veio e foi rejeitado por todos os seus. Ele virá e será o bendito entre as nações, o escolhido entre os milhares, o adorado dos milhares e milhares. O nosso Senhor virá, e nós esperamos o seu regresso, esperamos a sua vinda. Ele vai ouvir o clamor de todos nós, porque somos os seus filhos e estamos na sua presença e estamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ocupa o teu trono, ocupa o teu lugar, porque ele pertence a ti. Até aqui, amém? Eu posso contar com um amém seu? Você pode dizer aí um glória a Deus? Escreva aí um glória a Deus, porque eu estou doido aqui para gritar aqui nessa sala, para dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então amanhã vamos continuar esse nosso querido estudo abençoado, e agora chegou o momento de nós